precisando que assim seja. Assim seja. Então, hoje a gente vai iniciar esse tema Silêncio Interior, continuando os capítulos do livro Ser Consciente, e do livro Vinha de Luz nós vamos fazer aqui uma introdução extraída aqui do capítulo 30. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência no resvaladouros do erro. Nos pensamentos habituais recebemos 1001 convites desordenados das ondas inferiores. Isso aqui está no capítulo 30 do livro Vinha de Luz. E boa tarde. E nós vamos analisar a fim de servir de uma ponte para o nosso estudo de hoje, a paz interior. Então Emmanuel aqui começa dizendo a nós o seguinte: é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. E isso aqui a gente tem que ter de uma forma bem clara. Isso não é um exagero, não é uma figura de linguagem, é porque o conteúdo psíquico nosso, o material mental que predomina no nosso psiquismo, é constituído das experiências encarnatórias anteriores, sobretudo. Em termos proporcionais à nossa mente, mais de 90% dela é de inconsciente. Inconsciente da vida atual, inconsciente de vidas anteriores, que é o mais predominante. E esse material é um material de experiências muito associadas ao vício, ao roubo, ao crime, ao desequilíbrio, a todo um campo de experiências infelizes que se viram de patamares evolutivos até chegarmos na encarnação atual. Então não há dúvida, como Emmanuel aqui coloca, essa sombra dos impulsos primitivistas, elas representam justamente todo um campo de estímulo psíquico ao erro, à queda, à repetição de fracassos que todos nós trazemos, na medida em que paulatinamente vamos subindo os degraus da nossa caminhada evolutiva. E Emmanuel começa dizendo, olha, é indispensável muito esforço. E quando ele se refere a esse perder indefinidamente nessa sombra, é porque a grande maioria da humanidade está em experiências reencarnatórias de repetição de erros, de muito frequentemente consertar algum problema grave que já criou em experiência encarnatória anterior e resolver daquele problema criar um novo, criar outro problema. Continuando, Emmanuel diz, à frente dos milênios passados, isso a gente precisa ter muito em conta o seguinte: qualquer um de nós já tivemos dezenas de encarnações, não foi uma ou duas, dezenas. Nós vemos encarnando há milênios. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro. Não é por outra razão a necessidade dos grandes missionários e espíritos iluminados que vêm à Terra para servir de estímulo, de despertamento de consciência, para que os outros, um número maior da humanidade,
vá despertando em termos psíquicos para objetivos mais elevados. Nos pensamentos habituais recebemos 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Vejam só, é por isso que quando o Evangelho usa muito a repetição, que isso está muito inserido nas cartas de Paulo, nos Evangelhos da Bíblia, chamado orar e vigiar, que à luz da doutrina espírita deve ser muitas vezes trabalhado o vigiar como envolvimento ativo nas tarefas do bem. Porque se for para a gente ficar só atento, a não ser alvo de pensamentos intrusos, de estímulos a atitudes ou comportamentos errados, a gente ficaria marcando passo. A forma ideal e positiva de vigiar é trabalho ativo no bem. Esse trabalho ativo no bem se reveste tanto dos conteúdos que nós estejamos renovando em termos de estudos, de leituras, de abertura do psiquismo nosso para objetivos mais elevados, como a tarefa de estender àqueles que não nutrem esse conhecimento e, sobretudo, a vivência do conteúdo desses conhecimentos. Esse é que é o verdadeiro sentido de vigiar. Porque ainda há, de certa forma, uma redundância tradicional de ficar achando que eu estou vigiando se eu estiver cuidando para não receber influência ruim. Ora, influência ruim é o que mais tem na Terra, a todo momento. Se a pessoa for exercer a vigilância tentando impedir de se assediar por ideias, sugestões e pensamentos ruins, vai ser bem complicado, porque isso está acontecendo a todo momento, a toda hora. E aqui, voltando aqui ao que Emmanuel nos diz nos pensamentos habituais, e quando aquele se refere nos pensamentos habituais é porque grande parte das chamadas tentações nasce no psiquismo nosso. É o passado de erros nossos, não é nem tanto o estímulo externo ou de espíritos infelizes, obsessores, ou do psiquismo doentio que cerca a Terra. É o conteúdo doentio que ainda está inerente em nós. Aí deve fazer o quê, então? Esses dois passos. O primeiro, quando é colocado de ter a mente em conexão com o bem pela oração, e o vigiar, que é o esforço vivencial do que a gente sabe que é certo. Desde a área da aprendizagem, a área da conscientização e a outra área que é a da vivência. Porque para que a gente, de fato, vivencie o bem com qualidade, quando a gente diz com qualidade é estabelecido nas virtudes da humildade, da resignação, do desprendimento, normalmente é necessário que a gente primeiro conheça, saiba as razões porque deve fazer o bem, se conscientize, que é um segundo passo, que é sensibilizar-se àquele conteúdo do bem que a pessoa aprendeu. E o último passo, que é a vivência. Então é necessário isso. Se a gente fizer isso, aí estaremos de fato introjetando toda uma reciclagem do material ruim de encarnações passadas, estabelecendo um conteúdo consciente, subconsciente e, consequentemente, inconsciente mais adiante dos valores novos. Porque é, inclusive, conveniente que lembremos esse aspecto. Vejam, quando a gente aprende algo novo, se conscientiza e vivencia hoje, daqui a 2, 3 dias, esse conteúdo ele vai entrando para camadas sutis da nossa mente, para o subconsciente. Mais adiante, se isso aí é reiterado, torna-se hábito renovado nosso, vai indo lá para o subconsciente
que na medida que isso vai intensificando-se, passa a se tornar até uma atitude automatista nossa. Aí esse conteúdo já está no psiquismo profundo. É aquela atitude renovada que a gente conseguiu, aonde a gente já faz ela até sem pensar. E é uma atitude positiva e renovada. Ela adentrou-se em camadas mais profundas na nossa mente. Aí está, de fato, reciclando o material estragado do passado. Vamos então entrar no nosso tema hoje, silêncio interior. Fazendo aqui uma rápida alusão introdutória, é um dos silêncios de fato mais importante e normalmente pouco praticado, e que se diferencia muito do silêncio exterior, porque é possível estarmos em silêncio interior na maior zoada externa, e o seu nível de harmonia e de paz íntima não ser tocado, nem sofrer os impactos da zoada ou do ruído externo. Então o silêncio interior, ele transcende, inclusive, a necessidade da comodidade externa para que ele se estabeleça. Agora, é claro, ele precisa de uma série de valores e padrões que nós iremos hoje fazer o início de compartilhar isso aí, para que ele possa ser usufruído de uma forma mais contínua, profunda e benéfica possível. Porque é isso que a doutrina espírita, o conhecimento da imortalidade da alma, a reencarnação, o conhecimento e esse estudo que a gente está tendo da psicologia espírita pode nos propiciar encontrar os caminhos de pacificação interna. São eles que normalmente possibilitam a qualquer um de nós, por exemplo, quando vai dormir, basta o horário habitual, você encosta na cama, você adormece. Você não vai para a cama com conflitos internos e para resolver questões que não resolveu durante o dia. E aí o fato de você estar espiritualmente, mentalmente bem harmonizado, não tem coisa mais espontânea do que você aquietamente dormir em pouco tempo. O contrário ocorre em relação ao silêncio externo. A pessoa que não tem um silêncio interno, ela pode estar na maior quietude, na maior paz da natureza, e não consegue conciliar sono, nem consegue aquietar a mente, porque a harmonia externa não resolve a desordem interna. Se a gente resolver bem as questões internas nossas, o resto está resolvido, porque se adapta e se corrige. Então vamos aqui ao primeiro slide. A grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Vivendo uma época de conturbação nas diversas áreas, tumultua-se com facilidade, mesmo quando pensa em encontrar-se no rumo certo. Atavicamente, amante do ego, apega-se aos valores externos, e esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. Então vamos, a partir destas análises de textos selecionados e paulatinamente trabalhando essa questão da paz interior. Então aqui Joana nos diz logo de início: a grande problemática, desafio da criatura humana é a aquisição da paz. Isso é uma das coisas mais lógicas e racionais que se pode deduzir. Por quê? Veja, vivendo num mundo de provas e expiações, cheio de conflitos
e de guerras pessoais que as criaturas humanas nutrem umas com as outras, de disputas, de desafios pessoais, e um mundo aonde acidentes, crimes, desequilíbrios ocorrem numa frequência intensa. Como ter paz interior se a pessoa não estiver trabalhando valores espirituais bem firmes e sólidos? Não há como. Então, realmente, para a grande parte da humanidade, dissociada de conteúdos espirituais, de compreensão da vida sob o prisma do espírito, é complicado ter paz. Poderíamos até dizer impossível, porque por maiores proteções, cuidados e zelos, não há como impedir de ser alvo, de um acidente, de um problema de ordem material que ocorre com qualquer criatura humana. Então aqui nós já começamos a entender e delinear as razões porque a maioria das pessoas não tem paz. Porque nem tem a paz externa diante de um mundo de provas e expiações, e muito menos paz interna, porque não compreende como é que tantas injustiças, tantas anomalias, tanto desequilíbrio ocorre na vida humana. Então, a grande problemática, desafio da criatura humana, sem dúvida nenhuma, é a aquisição da paz. Vivendo uma época de conturbação nas diversas áreas, tumultua-se com facilidade, mesmo quando pensa em encontrar-se no rumo certo. Esse tumultua-se torna-se quase que cotidiano, porque a quantidade de vicissitudes, de mudanças, de problemas que a vida humana, independente hoje em dia, pode-se dizer, de você viver na cidade ou no campo, não há como não ser atingido. Atavicamente, amante do ego, apega-se aos valores externos, e aí é que a coisa vai se complicando mais ainda. Por quê? Desconhecendo completamente os valores espirituais da vida e querendo enfrentar a experiência humana pelo prisma ególatra, humano e conflitivo, o apego aos valores externos é quase que automatizado, e esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. Como deixar de apegar-se a bens, pessoas e objetos se a gente não estiver espiritualmente despertando para a vida? Não é possível. Facilmente a criatura humana ela vai se prender àquilo que lhe cerca, que lhe toca os sentidos, por falta de objetivação de vida a algo que vá acima desses sentidos, como é a questão da realidade espiritual. Vamos para o segundo slide. Desequipada dos instrumentos interiores que o harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmo, exaspera-se com frequência e desanima diante dos primeiros impedimentos que considera intransponíveis. Analisando aqui mais esse início desse texto, desequipada dos instrumentos interiores que o harmonizariam em relação ao próximo e ao cosmos. Quais são esses instrumentos interiores? São aqueles facultados pelo desdobrar do conhecimento espiritual da vida, do autoconhecimento como espírito imortal, da percepção do objetivo da vida como sendo uma experiência espiritual e não uma experiência física. E isso, claro, só é possível
se a pessoa estiver trabalhando valores espirituais atualmente na vida dela. Sobretudo, como havíamos citado na introdução do estudo de hoje, o fato de que as experiências que nós temos bem marcantes no psiquismo nosso são experiências de morte, de apego, de engano, de frustração e de sofrimento. Em inúmeras encarnações que tivemos antes da presente, estivemos muito mais vinculados a atitudes instintivas e a apego a coisas materiais, e para isso basta analisarmos, inclusive, a nossa experiência atual. Hoje, já tendo durante alguns anos conhecimento do Espiritismo, cercado pela logicidade das revelações espíritas, a gente ainda se percebe aqui e ali nutrindo apegos, iludindo-se com projeções para bens e coisas materiais externas. A gente pode facilmente fazer uma autoavaliação de como foram as experiências anteriores. E são elas que marcam o psiquismo nosso. Então é preciso agora, com esses instrumentos interiores que sobretudo são muito abundantes na revelação espírita, a gente faça todo um trabalho de capinagem, semeadura, renovação das bases e objetivos maiores da nossa vida, para, a partir daí, começar a estabelecer os padrões que possibilitem a paz interna em nós. Essa paz interna, nos referindo aqui àquela citação bíblica que é bastante conhecida, mas pouco aprofundada, e é para isso que nós precisamos, com esses estudos de Joana de Ângeles, aquela parte quando Jesus, como última mensagem deixada aos discípulos, depois de ter ressuscitado, ter preparado eles para as tarefas novas, no campo da divulgação da Boa Nova, e antes de retornar ao plano espiritual, Jesus diz aos discípulos: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos, em termos psíquicos, espirituais, um mundo para vencer. Não é um mundo para nós nos amoldarmos a ele, como inclusive a maioria das pessoas tentam. Amoldar objetivos, metas da vida, tudo dentro de um campo material. Então vem os projetos da construção da família, da construção do patrimônio material, da construção disso e tudo vinculado ao plano material. E isso é complicador, porque de uma maneira ou de outra, as circunstâncias e experiências da vida nos levam a frustrações, que quando nos chegam, normalmente a gente detesta, mas que sempre são imprescindíveis, para que o nosso espírito, a nossa percepção de vida em termos espirituais acorde, porque senão a quantidade de experiências no erro que a gente traz minimiza, depaupera, bota lá para baixo as possibilidades que na encarnação atual nós teríamos de dar voos mais altos, de estabelecer objetivos e planos e a execução deles na encarnação atual, de uma forma que essa agora seja aquela definidora da mudança brusca que o nosso espírito deu na caminhada evolutiva. Foi para isso que nessa encarnação nós tivemos e estamos tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo. É realmente assim, de ao mesmo tempo surpreender e ao mesmo tempo frustrar
a forma com que, para uma grande parte das pessoas que conhecem o Espiritismo, ele é muito pouco aproveitado. A pessoa tenta colocar ele dentro dos padrões pequenos de religião. As possibilidades de renovação interior que a pessoa tem também são minimizadas. A pessoa começa logo a rotular-se: eu sou assim, e essas partes da minha vida só vai mudar daqui a muitas encarnações. Isso, expressado por um espírito, é um absurdo. Por alguém que esteja fora realmente das possibilidades e conhecimento do Espiritismo, tudo bem. Porque tem muita gente que tem aquela ideia bem rasteira de reencarnação. Mas para o espírita que já se aprofundou mais ou menos, de maneira nenhuma ele pode usar esses argumentos. E para o espírita ele sabe que agora ele é chamado a fazer algo de tal maneira positivo e significativo que ele não fez antes. Não é ele ter de novo a reencarnação nos padrões baixos que teve as anteriores e minimizar a sua evolução em termos de não fiz mal a ninguém, não prejudiquei a ninguém, fui um bom cidadão, fui um bom pai de família, e achar que isso aí eram as metas que ele se comprometeu antes dessa encarnação. Não pode ser assim. Esse aí é o padrão geral para qualquer pessoa que está na Terra, independente de compromissos religiosos, e que já tem a mínima noção de equilíbrio e de viver em sociedade. Não é o que se espera de um espírita, né? Então, que eu harmonizaria em relação ao próximo e ao cosmos. Então, olha, utilizando bem esses instrumentos que o Espiritismo nos propicia, é para qualquer um de nós, independente da família, do trabalho, das circunstâncias pessoais, das circunstâncias materiais, estar em harmonia plena consigo, com Deus, com o cosmos. Se a gente se sente em conflitos, em quaisquer aspectos de nossa vida, e o que hoje a gente já recebeu do Espiritismo não resolve, nós temos que fazer uma autoanálise mais cuidadosa, um autoexame mais preciso, para entender por que é que está havendo mecanismos de sabotagem e de infelicidade dentro de nós que estão impedindo que a gente esteja bem e em paz e em harmonia plena. Então, se isso não estiver havendo, a gente tem que refletir e procurar saber o porquê que está havendo. Porque a perspectiva de entendimento, de conscientização da vida, das leis de Deus, da experiência que nós estamos vivendo hoje, na encarnação atual, é para, com os instrumentos que a doutrina espírita nos fornece, a gente não está com conflito nenhum. É claro que o passado, aonde as tendências atávicas das encarnações anteriores gritam para que a gente seja infeliz, que como nós inclusive já compartilhamos essas observações aqui em outros encontros, mas isso é muito bom a gente estar repetindo, porque é um dos padrões principais que a gente tem que combater muito na gente. E o padrão é o seguinte: nós nos acostumamos a ser infelizes durante muitas encarnações. Durante muitas encarnações a gente fez projetos egoístas e mentirosos com as coisas materiais. A morte veio, no mínimo, e puxou o tapete. A gente entrou num mundo espiritual revoltado, frustrado, infeliz.
Isso não foi uma vez ou duas, não. Então, dentro da gente, há todo um conjunto de padrões de infelicidade bem estruturados. São exatamente esses padrões que fazem com que agora, muitas vezes, qualquer um de nós aqui possa ter uma família em paz relativa, de ter até um trabalho razoável para sustento pessoal, de ter uma vida dentro de uns certos padrões positivos e mesmo assim não conseguir ter em termos íntimos um nível de satisfação, de felicidade, de plenitude e principalmente depois de conhecer o Espiritismo, que era para ter. A causa disso, entre outros aspectos, os aspectos podem ser vários, mas muito frequentemente são o subsídio de infelicidade que a gente andou se acostumando durante muitas encarnações. E é preciso que agora a gente pare com isso. Porque se a gente não estiver atento, volta os padrões de não, você não é para estar feliz não. Você tem tal problema. Porque é claro que isso não é dito em termos de consciência de forma tão clara como eu estou dizendo aqui a vocês. O que ocorre normalmente, pode haver com qualquer um de nós, inclusive comigo mesmo, é o seguinte: a gente está em casa, está tudo bem, a gente pode estar lendo, assistindo o programa, fazendo qualquer atividade que estava se sentindo satisfeito, mas subitamente vem uma lembrança ou uma ideia que vai gerar um estado emocional de apatia ou de tristeza. E quando a gente olha, aquele estado de certa satisfação interior que a gente estava tendo foi para baixo. E quando olha, aquilo vem e intensifica-se, a gente, quando olha, se percebe para baixo, de baixo astral. Puxa, de onde foi que veio isso? Onde foi que encontrou a ressonância de frequência? Muitas vezes, os hábitos de infelicidade radicados no psiquismo nosso. Claro, pode ter várias causas. Interferências espirituais negativas, tá? Subsídios de experiências da encarnação atual também, mas também a mente viciada em dor e sofrimento, que não lhe dá muitas vezes tréguas que sejam mais prolongadas. Você no máximo pode usufruir alguns espaços ao longo do dia de relativa paz e de relativa felicidade, mas logo vem à tona os padrões antigos e você se sente para baixo. Então isso a gente precisa resolver com os instrumentos interiores propiciados pelo Espiritismo, pelos conteúdos dos estudos de Joana de Ângeles que a gente está trabalhando, para resolver isso de uma forma mais positiva possível. Vamos aqui para o terceiro slide. Adaptar às conquistas exteriores de fácil logro, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz, deixando a postura de não violência para unir-se a beligerantes, embora disfarçando a agressividade. Tal sucede porque os indivíduos não têm paz íntima. Então, começando aqui com as primeiras linhas do que Joana aqui nos chama nesse parágrafo. Adaptada às conquistas exteriores de fácil logro, de fácil conquista, abandona os propósitos iniciais de encontrar a paz. Como é que isso se dá? Então, primeiramente, é preciso aqui nós percebermos isso. Não é mais salutar que a gente se possibilite aos enganos habituais da maioria das pessoas encarnadas na Terra
que vivem sobre o padrão do materialismo, do imediatismo, do hedonismo, como diz Joana, né? Da busca desenfreada por gozo e prazer sensorial, como se isso fosse a grande e única meta de satisfação da vida humana. Porque isso, estando no jogo dos sentidos, nos projeta para o nível de felicidade frágil, facilmente abalada e de resultados normalmente frustrantes. Então, a paz, a plenitude, o nível de satisfação interior, que é a nossa busca maior, é preciso que sempre que possível nós precisamos não associar ela a facilidades ou conquistas no campo material, porque essas são mentirosas. Quero dizer assim, nós que estamos agora procurando trabalhar um nível de conscientização espiritual que nos dê estabilidade de plenitude interna, temos que estar atento para que situações temporárias de acomodação externa não nos projetem ilusão que é devido a elas que nós estamos bem. Esse ponto que eu queria chegar. Temos o capítulo referente à paz interior. Vem logo em seguida ao último tema que nós estudamos, a paz interior. Então, voltando aqui ao raciocínio que eu estava dizendo, vejam só, questão que me parece sutil e que fragiliza o real estado de plenitude, de paz interna que a gente pode e deve estar usufruindo. O que é? Achar que ela é decorrente ou só está ocorrendo porque certas condições externas estão bem acomodadas. E por estarem bem acomodadas, é que a gente estaria se sentindo bem. Em verdade, as pessoas que ainda não se abriram para os ideais de consciência, para os ideais espirituais, é que podem usufruir desse tipo de engodo, mas não a gente. Deixando a postura de não violência para unir-se aos beligerantes, embora disfarçando a agressividade. Tal sucede porque os indivíduos não têm paz íntima. Esse final desse conteúdo, desse parágrafo, é para dizer a nós o seguinte, vejam só. Quando esse trabalho interno em nós estiver mais solidificado, mais planificado, vai se dar o seguinte: circunstâncias de conflito no relacionamento pessoal, nas ocasiões do dia a dia, que faziam antes certa desestabilidade emocional em nós, e se minimizando em deixar de acontecer. Circunstâncias como, por exemplo, trânsito, quando vamos dirigindo o carro. Ainda é relativamente comum ocorrer o seguinte: a gente estava muito bem, saiu de casa muito bem, entrou no carro, e aí dirigindo, quando olha, é alvo de uma certa quantidade de desequilíbrios e de distonias externas de outros motoristas, e quando olha a gente está com raiva. Quando olha a gente já está pronto, perdeu, né, aquele nível interno que estava havendo de pacificação e já mudou o estado emocional, muitas vezes sem nem ter percebido a mudança. Qual a causa disso? A falta de percepção e de consciência de que o usufruto da harmonia e da paz interna nossa não pode estar dependendo de circunstâncias externas. Se eu sair de casa bem,
e harmonizado, eu tenho que ter consciência de que eu estou bem e harmonizado, porque espiritualmente eu estou mais acordado e consciente dos valores espirituais. Não é devido à temporária harmonia externa que estava dentro de casa. Se isso estiver bem trabalhado em mim, quando eu entrar no carro e for alvo de desequilíbrios e problemas de outros, eles não irão me desequilibrar, porque eu não estarei mais tão voltado para o equilíbrio externo de fora. Eu estou mais voltado para o equilíbrio interno meu, como sendo verdadeiro e definidor. Então, normalmente, o que faz com que a gente se sinta tão alvo de mudanças de temperamento, de emoções, é porque a gente ainda estava muito projetado para fora. Todo o objetivo maior do trabalho de conscientização que nós temos nesses estudos de psicologia é para resolver e estruturar uma consciência interna que a gente não tinha antes. Porque ela, bem estruturada, ela define e impede que coisas externas a sabotem. Porque ao longo de muito tempo, a gente sempre foi alvo desse tipo de sabotagem. Olha, eu estava tão... Às vezes a gente vê esses diálogos entre as pessoas. Eu estava tão bem até ter encontrado. E você ter me dito isso. Pronto, veja. A projeção toda para fora. A conscientização para dentro nula. E a pessoa sendo vítima das circunstâncias, das pessoas e do que ocorre fora dela. É essa a questão. É difícil tu acompanhar no livro, porque às vezes eu junto a metade de um parágrafo com a metade de outro parágrafo. E depois eu vou pular um parágrafo ou outro que eu acho que a ideia não seria, já teria sido explanada. E aí acaba ficando difícil de acompanhar no livro. O livro serviria mais para um aprofundamento pessoal. Em casa, quando a pessoa estiver tendo acesso à leitura do livro O Ser Consciente, aí fazer outro aprofundamento. No final aqui diz, tal sucede porque os indivíduos não têm paz íntima. Realmente, é porque não tem paz íntima. Está com a paz vitimizada para o externo, que sempre fica atropelando. É indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. A única maneira de lográ-los é viajar para dentro de si, domando a mente irrequieta, que os orientais chamam o macaco louco, que salta de galho em galho, e induzi-la à reflexão, ao autodescobrimento. Então vamos analisar aqui esses aspectos aqui, nessa nossa caminhada em busca da paz interior. Então, primeiramente, isso é fundamental, é indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. Vamos aqui colocar algumas observações em torno dessas primeiras frases. Vejam só. Primeiro, é indispensável a gente sempre estar no processo de revisão e de aprimoramento da nossa percepção, atitude e comportamento no dia a dia. Então, cada dia é uma experiência nova. E naquele novo dia, a nossa atenção em termos de aprimoramento do comportamento, da percepção e da vivência dos valores espirituais que a gente armazenou é renovada. E vem em consequência, como aqui Joana coloca, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. Então, voltando a deixar bem claro, silêncio íntimo e harmonia interior não podem nunca depender de silêncio externo
e de harmonia externa. Fora da gente pode estar a maior bagunça, os maiores conflitos, a maior ausência de paz, mas isso de maneira nenhuma pode significar a adesão nossa ao que a gente está vendo fora como sendo uma situação infeliz. Nós só fazemos essa adesão, só entramos na frequência dos distúrbios externos quando dentro de nós distúrbios externos não foram resolvidos e entraram em sintonia. É isso que ocorre. Se fôssemos pessoas, como popularmente se chama, Maria vai com as outras, se os nossos estados emocionais, espirituais dependerem do que ocorre fora, pronto. Nossa paz interior está ao Deus dará e nunca poderá estabilizar-se, porque aí fora tem um mundo de uma humanidade encarnada e desencarnada na maior bagaceira dos maiores conflitos, na maior linha de sofrimento e de infelicidade. E como é que a gente vai resolver isso se a gente ficar possibilitando sintonia com a frequência do que está vendo aí fora? Essa é a questão. E nisso aí, veja, a gente tem que estar bem consciente e responsável pelo seguinte: os fatores externos só alteram, só determinam coisas dentro de nós, se dentro de nós tiver tido coisas que entrou na ressonância, na frequência vibratória do que estava lá fora. Se dentro da gente os valores de paz, de harmonia, tiverem ganhado um certo nível de estabilização, pode o mundo acabar lá fora, que a gente não estará entrando em sintonia. Esse é o grande problema. E a grande solução. Então a única maneira de lográ-los é viajar para dentro de si, domando a mente enrequeada, que os orientais chamam macaco louco, que salta de galho em galho e induzi-la à reflexão e ao autodescobrimento. Geralmente o que se passa com a grande maioria da humanidade, e é a causa maior dessa infelicidade compartilhada, que a gente vive numa humanidade de infelicidade compartilhada, atualmente. Então, por trás disso, por trás de tudo isso, o grande mecanismo causador é, entre outros aspectos, o desconhecimento de si mesmo, a desvalorização dos próprios valores psíquicos e espirituais, inclusive para a maioria das pessoas, como sendo ilusórios e irreais. Veja como muda paulatinamente para nós que estamos nos espiritualizando os valores da vida. Para nós agora, fatores materiais, bens e circunstâncias externas é que são ilusões. Fatores internos, espirituais e psíquicos são o campo de trabalho real nosso. Quer dizer, mudou o padrão todo. Você sai do mundo de conflitos externos, porque agora você está se autodescobrindo e está encontrando objetivos novos que passaram a ser reais, mesmo que impalpáveis. Os nossos sentidos não pegam, mas eles passaram a ser reais. Vamos ainda aprofundar um pouco isso aí. E Joana aqui colocou, domando a mente, que é o macaco louco. Então, já não bastasse um mundo louco externo, dentro da gente um macaco louco. E na verdade, a forma habitual
que a nossa mente encontrou de estabilizar atitudes, comportamentos, condicionamentos, e que agora chegou a época da revisão. Agora chegou a época da revisão. E vamos ver um pouco sobre isso. Vejam só. Leon Denis, tem um livro de Leon Denis que eu já recomendei aqui mais de uma vez. É um livro bem importante e que tem uma citação a respeito disso que eu me recordo aqui. É um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que foi um dos primeiros livros espíritas que eu li. É um livro que eu recomendo muito. Aqui mesmo, no Bezerra de Menezes, alguém não tiver esse livro, quiser adquirir, nós temos para vender com descontos, né? Então, nesse livro, tem um dos capítulos lá, Leon Denis coloca o nome O Pensamento. Tem outro capítulo lá que ele vai colocar o item O Livre-Arbítrio, o Destino, mas tem O Pensamento. E nesse eu ainda me recordo, apesar de já ter feito muitos anos que eu li o livro, um dos primeiros livros que eu li, ele vai dizer que o domínio do pensamento representará para nós a mais alta conquista evolutiva do nosso espírito. No momento em que o nosso espírito dominar plenamente o pensamento, ele é um espírito que já alcançou patamares elevados. Porque o pensamento, ele é a base, na verdade, real de tudo aquilo através do qual a vontade do nosso espírito atua no mundo material. Então, é viajar para dentro de si, domando a mente enriqueada. Então a questão toda é a seguinte: a maioria das pessoas encarnadas, o que elas menos querem, sabe o que é? É viajar para dentro delas. Principalmente quando elas, não tendo tido ainda oportunidade de certos trabalhos internos, dentro delas, sabe o que é que tem? Bagunça, conflito e sofrimento. Quem é que quer viajar para dentro de um troço desse? E geralmente as pessoas ficam o quê? Voltando toda a atenção para o que tem fora. Porque se elas pararem para pensar os valores que tem dentro de si, aquelas que ainda não se abriram a uma espiritualização, elas não suportam. A primeira pessoa que elas não suportam é elas mesmas. Por absoluto autodesconhecimento e por estar numa grande floresta de conflitos e de problemas dessa vida e de outras encarnações. Então o que elas menos querem é calma, sossego e busca de viagem interior. Mas nós que estamos procurando levar a sério a espiritualização nossa, isso não só é necessário, como é indispensável. A gente precisa se analisar diariamente, perceber os espaços do dia a dia onde a gente ia dando campo a um conflito que representaria um sofrimento, perceber até que ponto, em determinadas circunstâncias do dia, uma emoção irrequieta e de desequilíbrio ia se assomando de nós. Então, nessa análise, a gente vai paulatinamente percebendo os subsídios da nossa mente, do macaco louco, e conscientemente estabelecendo uma linha de controle, de direcionamento, de domínio, para o qual a plenitude vai demorar muito, mas nós já podemos começar de forma eficaz agora, na encarnação atual. Há quem tema a quietude, porquanto, ao dar-se esta, ocorre a libertação do ego, e o ser se ilumina.
Todos somos escravos da mente. O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Vamos comentar aqui alguns aspectos dessas observações. Então, há quem teme a quietude. Por quê? Exatamente por não ter ainda estabelecido um padrão de valores novos, renovados, em termos de valores espirituais da vida. Ora, se a gente não teve abertura para isso, o que a gente menos quer é quietude interna, mental, e nem vai dar-se ao trabalho, claro, de reflexão, de meditação, de autoconhecimento. Inclusive porque nisso está uma certa proteção do ego, do personalismo nosso, da chamada persona. E esse personalismo, ele, na medida em que os valores espirituais profundos vão emergindo, vão subindo, que dá-se aquilo que nós estudamos aqui há algumas semanas atrás, o despertar do self, do eu interno, isso, ao dar-se, sufoca os padrões nos quais o ego sempre viveu. Porque os padrões do ego, entre outras coisas que eu me lembro aqui, ele está estabelecido no mundo de fora, na valorização, na recompensa, na observação pelos outros. O ego se alimenta do externo. O interno, o profundo, o espiritual, vai contra ele. E é por isso que Joana aqui fala sobre essa quietude, ela vai promover a libertação do ego, que leva o ser a se iluminar. E isso, em verdade, os hábitos de psiquismo nossos, geradores do ego, não querem. Vocês se lembram quando nós aqui já comentamos várias vezes a necessidade da prática habitual da meditação, de pararmos durante alguns minutos em termos de reflexão e tentar pensar em nada, e que isso não seria fácil, porque normalmente quem não gosta disso é o nosso ego. Porque usufruir de forma habitual de paradas no campo do psiquismo nosso, que está sempre fazendo pensamentos continuadamente, representa um receio do nada, porque a gente sempre viveu através do ego projetado para o que está fora. Fechar os olhos, abstrair-se do mundo externo e ainda além disso querer não pensar em nada é sabotar demais o ego, né? O ego não vai gostar disso. Os padrões de personalismo nosso de outras encarnações gritam contra. Mas vamos tentar, né? Hoje, inclusive, é colocado como padrões de conquista da saúde física, emocional, da saúde orgânica nossa. O hábito de meditação é promovedor disso, porque ele já é tido cientificamente como fortalecedor do nosso sistema imunológico. A prática habitual de meditação nos fará ou nos faz estarmos mais sadios
fisicamente falando. Então, Joana aqui continua dizendo: todos somos escravos da mente. Até ocorrer essa libertação, quem manda no nosso espírito é a nossa mente, é a mente dos outros, é o psiquismo dos desencarnados, é o psiquismo do astral do planeta em que nós estamos, é tudo que é de fora que manda dentro da gente. E isso nos torna escravos. E como diz o Evangelho, eu citei isso aqui há uns dias atrás: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é deixar que o Cristo interno nos liberte, o Cristo profundo que está dentro de nós. Porque para Ele nos libertar significa acabar com a mentira do ego. E a mentira do ego está toda estruturada na mente. A abstração da mente para o nosso espírito, em termos internos, é uma das atitudes mais fortes, porque a gente começa a se perceber espiritualmente falando além do corpo e além da mente. Nesses momentos que nos são propiciados pela meditação, a gente usufrui, mesmo que seja por instantes, da consciência de imortalidade. Porque a gente pode se perceber em estados de meditação mais profundo que a gente continua vivo, sem pensar, sem mente, sem precisar de nada externo e plenamente vivo. Então isso é a libertação dos condicionamentos mentais. O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Essas últimas observações nos levam, é claro, invariavelmente àquilo que já é muito falado, poderíamos até dizer de forma popular, na física quântica. Toda a realidade externa que os nossos sentidos captam é o resultado de interpretações neuronais enganadas pelo jogo sutil da matéria. Tudo o que nos cerca, tudo o que de uma maneira direta ou indireta os sentidos nossos captam, na verdade profunda mesmo, o mundo é, como já diz a filosofia hinduísta, é Maya, é mentira, é ilusão, porque é o resultado das interpretações neuronais das células do nosso cérebro, aquilo que incide sobre os nossos sentidos físicos. Só que aquilo que incide sobre os nossos sentidos físicos é um mundo que está em transformação e mudança. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados por este, constituem a consciência lúcida, e o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. O silêncio interior é feito de paz e completude. Quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. Então, os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados por estes, constitui a consciência lúcida e o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. Vamos analisar aqui esses aspectos. Quando aqui é dito que os conteúdos psíquicos em relação ao ego, eles constituem essa consciência lúcida quando são captados, e para isso o silêncio interno é imprescindível, eu vou tentar colocar isso aqui em uma comparação mais simplória no nosso dia a dia. É o seguinte:
nós só deixamos de ser vítimas do ego, dos padrões de comportamento sedimentados no nosso inconsciente e das atitudes, reflexos de hábitos. Nós só conseguimos nos libertar disso na medida em que a percepção da mente e dos conteúdos psíquicos passam a ser objeto de análise pelo ser interno que somos nós. Vamos tentar colocar de outra forma. Vejam só, na medida em que o exercício de meditação abre para nós uma percepção da vida e do conteúdo da nossa mente como objeto de observação, é que nós começamos a nos libertar do ego e da mente. É fácil de deduzir? Como a maioria das pessoas não fazem isso, o que é que ocorre? Elas se confundem com a mente e com o ego, com as estruturas psíquicas e se projetam nelas. Acham que a vida está nelas e projetam todas as expectativas de felicidade, de conquistas nessa ilusão. Mas nós, à medida em que fazemos um trabalho de interiorização, de paz interna, de despertamento do eu interior, de através da meditação passarmos a ser observadores da mente, aí estamos nos libertando, e é por isso que é dito aqui, torna-se de grande importância para essa conquista do silêncio interior. Então, só na proporção em que a gente vai trabalhando essa quietude interior, essa possibilidade de observação dos conteúdos psíquicos, sem se projetar em identificação com eles, é que finalmente a paz que o Cristo disse que nos daria, a gente pode começar a ir usufruindo, porque ela não dependerá dos fatores externos. O silêncio interior é feito de paz e completude, quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. É claro que a grande meta, o grande objetivo da nossa vida, o alvo maior da nossa evolução, é a nossa integração perfeita com o Deus interno, que é o Cristo em nós, que é a harmonia plena com as leis de Deus. Integrarmos em termos de harmonia a essas possibilidades é a meta maior da nossa caminhada evolutiva. E atrás dela o que é que fica? Individualidades, personalidades, egos vivenciados e transcendidos, deixados para trás. Desidentificação com os conteúdos irrelevantes do mundo material, transitórios e sempre em transformação, sempre. E o estabelecimento bem dentro de nós da plenitude e de objetivos transcendentais que a vida material não mais nos satisfaz. Então aqui eu vou abrir algumas possibilidades de reflexão para nós sobre isso. Vejam só. À medida em que os valores do espírito ganham peso na nossa mente e passam a ser objeto de zelo, atenção e cuidado por nós, é claro que nós estamos sendo chamados psiquicamente, espiritualmente, a uma busca de satisfação, de objetivação, de experienciação daquilo que a maioria das pessoas que estavam enganadas no ego, no jogo dos sentidos, não poderiam usufruir. É por isso que tem aquela expressão do apóstolo Paulo, que é muito pouco alvo de reflexão, mas que é muito significativa sobre isso que a gente está dizendo aqui. E tem uma parte que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, que ele cita isso.
parece que há um bom tempo atrás eu fiz alguma referência. Ele diz assim, usando até uma espécie de figura de linguagem, porque ele se coloca na terceira pessoa. Quando ele se refere a ele mesmo, ele diz assim: conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Sei que esse homem usufruiu ou teve a possibilidade de alcançar o terceiro céu. E a ele foi dado a possibilidade de perceber e usufruir de coisas inefáveis ao conhecimento do homem. Vejam o que é que Paulo está querendo dizer disso. Paulo está querendo dizer, à luz do Espiritismo, o seguinte: que na medida em que ele se integrou de forma plena ao Cristo interno nele, ele começou a usufruir de satisfações, de realizações a nível psíquico, transcendental. E isso deu a ele a possibilidade de usufruir essa percepção como resultado das suas conquistas interiores. E com isso eu quero dizer a todos nós aqui, de que há um mundo de realizações, de satisfações, de plenitude, muito além da mera satisfação dos sentidos físicos, que devem para nós representar símbolos, os quais nos levariam ao momento da nossa caminhada evolutiva aonde esses símbolos teriam que ser transcendidos, superados, como brinquedos do nosso período infantil. É por isso que Emmanuel, comentando muitas passagens da Bíblia, ele se refere a essa questão de nós superarmos a infância espiritual, de que a gente já é chamado a usufruir uma certa madureza do espírito, que é o quê? Entender que ao longo da nossa caminhada evolutiva houve época em que era esperado que a gente se enganasse no jogo da ilusão dos sentidos, mas agora a gente está sendo chamado a não se enganar mais com os brinquedos, a dizer, olha, eu já estou atingindo uma idade mais avançada. Isso não quer dizer que a gente, uma vez eu citei isso aqui, a gente vai se tornar isolado do convívio social, da natureza, vai se recluir, não vai querer mais usufruir aquilo que as condições humanas propiciam. Nada disso. A gente continua usufruindo das coisas que a condição humana propicia, mas tendo agora consciência do valor transitório, temporário e de aprendizagem que essas coisas poderiam nos oferecer, em todas as áreas que os nossos sentidos físicos atuam, na área do prazer, da alimentação, da vida sexual, da vida em sociedade, em todas as áreas. Tudo que a gente usufrui na condição humana necessária podem e devem agora ser vistos, usufruídos e observados de uma percepção mais ampla, aonde a gente não se engana com os brinquedos, percebe-os como brinquedos, sem com isso, de maneira nenhuma, deixar que a maturidade dos valores do espírito fiquem colocada de lado. Pelo contrário, trabalha bem o psiquismo, o despertar espiritual nosso, e olha, observa e analisa e vivencia as situações humanas agora de um novo prisma de observação, de um novo nível de percepção disso.
de entender, olha, eu não me engano mais com isso não. Eu sei que isso é bom, isso pode até me dar uma satisfação passageira, mas os meus objetivos agora não se limitam a isso aqui não. Eu tenho objetivos e eu tenho certeza de uma realidade mais planificadora e transcendente do que isso aí. Quando você compreende o significado da sua vida, a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos, a consequência de que o silêncio interior é feito de paz e completude. Quando o ser compreende o significado da sua vida. Então, o significado maior da nossa vida, ser instrumentos do bem, das leis divinas, ter a consciência, a percepção de imortalidade, observar a experiência humana como uma experiência espiritual e de maneira nenhuma uma experiência de corpo. E trabalhando isso na nossa maneira de ver, perceber e relacionar-se com as pessoas. É por aí que nós iremos estabelecendo essa paz interna. Vamos ainda para um slide aqui. A psicologia transpessoal, estudando os estados de consciência, indo além da consciência em si mesma, facultou a união de técnicas místicas do Oriente com a razão do Ocidente, favorecendo o entrosamento de Eros e Logos, a benefício da individuação plena do ser. Então, a psicologia transpessoal, estudando os estados alterados de consciência. Então, Joana aqui se refere, porque, olha, lembrando bem a vocês, psicologia transpessoal é hoje, já faz bastante tempo, uma escola dentro da psicologia. A psicologia transpessoal leva em conta fatores do psiquismo inconsciente transcendente à vida atual. Então, ela abarca, inclusive, aquela chamada terapia da regressão de memória. É uma prática dentro da psicologia transpessoal. Então, ela leva em conta fatores psíquicos transcendentes à experiência humana atual. Então, indo além da consciência de si mesmo, facultou a união de técnicas místicas do Oriente com a razão do Ocidente. Como é isso aí? As técnicas místicas do Ocidente, elas vão desde ao uso das técnicas de respiração, de meditação, de percepção, que agora Joana fez nesse trabalho de psicologia espírita, do eu profundo, né? E, continuando aqui, facultou a união de técnicas místicas do Oriente, essas técnicas, com a razão do Ocidente. A razão do Ocidente, a princípio estabelecida nas escolas, em termos de psicologia, as escolas anteriores à psicologia transpessoal, porque de maneira nenhuma as escolas que sucederam-se em psicologia, elas anulavam a escola anterior. Não é assim. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos psicólogos que trabalham a linha freudiana, a psicologia estabelecida por Freud, sobretudo nas questões do inconsciente, que para Freud era apenas dessa vida. Mas também trabalha as outras escolas da psicologia, com Jung, e inclusive depois com a psicologia transpessoal. Então essas escolas, elas não estão em conflitos uma com a outra. Elas vão atuar numa área diferenciada. E aqui diz, favorecendo o entrosamento do Eros e Logos a benefício da individuação plena do ser. E vejam só, essa individuação plena do ser, ela se dá justamente aí, quando os conteúdos psíquicos de conflitos
os conteúdos atávicos de encarnações anteriores, eles não sabotam mais a nossa consciência atual. Então, alcançado isso, nós estamos na individuação plena. Porque, vejam, o ideal, e isso é a meta das leis divinas, era o quê? Quando nós nos afastamos das leis de Deus, através de atitudes egoístas, tínhamos e temos por resultado dor e sofrimento. Essa dor e sofrimento nos levaria a não reincidir naquele mesmo erro. Esse é o objetivo. Isso fosse feito de uma forma continuada, a nossa caminhada evolutiva também se daria de uma forma rápida. A questão toda é que, pelas possibilidades do uso do livre-arbítrio e da liberdade, muitas vezes, mesmo colhendo dor e sofrimento, a gente teimou em repetir erros. E quando a gente teima em repetir um erro, a gente gera um condicionamento negativo. São esses condicionamentos negativos que a gente tem de outras encarnações que, vez ou outra, sabotam o psiquismo atual nosso. Não era para acontecer, mas o uso errado do livre-arbítrio nosso possibilitou. Resultado: hoje nós somos chamados a fazer um grande trabalho. O trabalho que, em verdade, vejam, era para ser fácil. Muito fácil, mas a gente torna difícil. Porque, veja, todo o trabalho que a gente está aqui nesses estudos e no que a gente aprende no Espiritismo, no Cristianismo, todo o trabalho, sabe qual era o objetivo de todo o trabalho? Possibilitar usufruirmos a felicidade ideal e plena. O objetivo é esse. Dentro de nós, a grande busca do ser humano é a plenitude em termos de felicidade. Mas coisa esquisita. Os conteúdos psíquicos nossos são os principais sabotadores disso. E normalmente a maioria das pessoas só aparentemente querem ser felizes. A maioria quer ser infeliz. De fato, nós percebemos que só quando levamos muito a sério os propósitos de renovação do Evangelho trazido pelo Cristo é que a gente está querendo ser feliz. Que são justamente aqueles que não vai levar em conta a ilusão da matéria, o jogo dos sentidos, as projeções dos conflitos do ego. Só que, como inclusive usam muito isso na linguagem das redes sociais, só que não, a gente gosta de sofrer. Só que não, vejam só. Mas por quê? Devido aos conflitos do eu, do ego, de outras encarnações. E enquanto isso não for bem resolvido, aqui e ali a gente está sabotando a felicidade que poderíamos usufruir de uma forma muito mais plena. Mas vamos superando isso. Vamos para o último slide. Marcham vinculados agora fé e razão, contribuindo para o surgimento do ser feliz. O silêncio interior constitui o grande intermediário da paz, que dessa união advém por desenvolver na criatura o sentimento de amor por Deus, por si mesma, pelo próximo. Vamos analisar essas observações. Vejam só. Marcham vinculados agora fé e razão. As duas coisas, fé e razão, contribuindo para o surgimento do ser feliz. Vejam a questão, lembrando alguns aspectos aqui da fé, porque à luz do Espiritismo,
Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Né? Ótimo! Mas essa mesma fé que nos leva às considerações da transcendência já eram bem cunhadas, bem colocadas pelo apóstolo Paulo, que está em uma de suas cartas, quando ele diz que fé é a certeza daquilo que não se vê e a prova do que não é captado pelos sentidos. Então nos leva aos valores de transcendência, que na doutrina espírita associa-se nas comunicações mediúnicas aos conteúdos lógicos e da razão, quando os espíritos desencarnados vêm nos dizer como eles estão. Mas voltemos aqui a esse conteúdo. O silêncio interior constitui o grande intermediário da paz. Então veja, olha, sem silêncio interior não vai ser possível paz. Tem para onde? E para estabelecer o silêncio interior, a gente precisa resolver os conflitos. O Espiritismo nos dá os instrumentos plenos para resolver os conflitos. Através desses instrumentos, nós somos chamados a ter a consciência de compreensão e entendimento profundo da vida. Tudo está no seu lugar. E as aparentes distonias, injustiças e conflitos do mundo dizem respeito à percepção imperfeita e curta da vida. Para o espírita, quem está governando este universo e essa terra é Deus, não é o diabo. E se é Deus que está governando, a percepção plena, íntegra da vida diz que essa vida tudo está no seu lugar. E a gente, estando com a consciência bem trabalhada em relação a isso, não pode dar campo de suspeita, de dúvida, a de que isso ocorra, principalmente quando formos nós atingidos pelas circunstâncias variáveis da vida, porque indubitavelmente, mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós é chamado a provas e dificuldades inesperadas. Então, tem que construir a paz interna. Essa união advém por desenvolver na criatura o sentimento de amor por Deus, por si mesma e pelo próximo. Olha, a coisa mais natural que tem para qualquer um de nós que tenha resolvido seus conflitos internos é querer fazer bem aos outros, à vida, a todos. É a consequência mais natural. Quer ver uma pessoa que ajuda muito, faz muito bem aos outros, é alguém que está com paz dentro de si. Outros podem estar fazendo até tentativas de ensaios, mas quem realmente ajuda com desprendimento, altruísmo, entrega, né, que ajuda realmente de forma incondicional, sem depender de condição nenhuma, é alguém que está muito bem, profundamente com Deus e com a vida. É a consequência mais natural. Então, qualquer um de nós, ao se perceber com certas atitudes aonde o egoísmo, o desequilíbrio, o vício está se impondo, pode analisar e dizer: meu Deus, por que é que eu tenho me impingido de infelicidade? Tenho me marcado de infelicidade. O que é que está a ver? E aí procurar, através dos exercícios de autoconhecimento, de autopercepção, e fazendo os trabalhos necessários para a construção da paz interna. Ainda tem um slide aqui. O apego egoísta superado cede lugar à generosidade, à doação, e o indivíduo livre de algemas, em silêncio íntimo, empreende a grande experiência de viver o self,
em harmonia com as leis da vida. É todo um delineamento que vem ao longo de diversos estudos que nós tivemos aqui sobre acordar o self, despertar o eu interno, o si profundo. Então, o apego egoísta superado cede lugar à generosidade, à doação. O indivíduo livre de algemas, em silêncio íntimo, empreende a grande experiência de viver o self em harmonia com as leis da vida. É esse a grande meta, o grande objetivo da nossa vida. Eu não vou fazer aqui considerações por esse slide, porque ainda tem aqui o último que nós vamos concluir as nossas observações. Isto porque o nível mais elevado da consciência, pelo menos na graduação humana, é o cosmos, que resulta da identificação entre o si e o universo, mergulhando o pensamento em Deus e realizando-se totalmente. Então, o grande exemplo maior de tudo que a gente tem aqui estabelecido de esforço para a vivência do cristianismo é o quê? Deus é sinônimo de servir. Serve a água, serve a natureza, né? Tem aquele poema de Gabriela Mistral, Servir, dos poemas que deu a ela o Prêmio Nobel em Literatura. Então, a natureza é um hino de serviço. E a criatura humana, quando consegue transcender o ego, despertar o eu profundo, o self, ela se integra nisso. O que faz, o que dificulta, o que problematiza a nossa vida, o que nos torna infeliz, é o voltar para dentro de si e deixar de ser intermediário do bem. E para que a gente seja de fato intermediário do bem com qualidade, silêncio interior é imprescindível, despertamento do eu profundo e, consequentemente, como aqui diz, né, pelo menos na graduação humana, é a identificação com o cosmos. O que é que Joana colocou na graduação humana é o cosmos? Porque realmente, vejam, a projeção máxima que os nossos sentidos físicos podem alcançar, que é em termos de observação cósmica da vida, ainda tem um limite interessante, né? Porque, vejam, não fosse a infinitude do mundo físico observado pelos grandes instrumentos de observação, os chamados telescópios eletrônicos de alta potencialidade, é dito para nós pelos cientistas, vejam só, que todo o universo observado por esses altíssimos instrumentos de penetração do cosmos representa menos de 10% do universo passível de ser alcançado, de ser realidade. E então, nós vamos aqui encerrar o nosso estudo, o horário já é chegado, e estaremos iniciando, de hoje a 8, no mesmo horário, o próximo tema da sequência do livro O Ser Consciente. Então, hoje vimos a questão do silêncio interior, que deve ser procurado, buscado e trabalhado dentro de nós. Não podemos ter de maneira nenhuma receio de viajar para dentro de nós. A compreensão das leis divinas que são estabelecidas no perdão, no amor, na misericórdia, deve nos dar absoluta força e convicção para fazer essa busca e de poder estabelecer o silêncio interior, né? Vamos para a prece de encerramento. Vou pedir ali a nossa amiga Camila para ser a intermediária na prece de encerramento.